Olá, tudo bem? Pessoal, a entrevista de hoje é uma coisa assim muito bacana, tá? É uma pessoa assim, é um artista plástico aqui de Sergipe, né? Ele, ele não é, ele faz um mix, né? Vários tipos de arte. Falar um pouco sobre ele aqui. Nasceu em Maruim, né? Ele já fez muitas exposições, né? Diversas exposições, tanto individuais como coletivas, tá? Tem obras pelo país, enfim. Não tem como saber que são muitas obras, né? Foi presidente da Associação Sergipana de Artistas Plásticos, né? Também coordenador de difusão e intercâmbio cultural da Fundação Municipal de Cultura de Aracaju, né? Já também expôs na escola legislativa. Enfim, é uma pessoa muito gabaritada, entende? Não dá para falar de artes plásticas e arte, enfim, Sergipe, sem falar desse nosso convidado de hoje, tá? É escultor, desenhista, pintor, produtor de eventos artísticos, ilustrador, mecânico elétrico, enfim. Escreve também para o jornal JL Política e Negócios, tá? Já escreveu também, colaborou para a revista Aracaju, revista Cumbuca, Sinforme, enfim, falando sobre política, sobre artes. Conhecido também como o Poeta de Aço, né? Poeta de Aço. Poeta do Aço, né? Aluno da Escola Técnica Federal, né? Média 7. Média 7. Então estamos falando, pessoal, de Antônio da Cruz, ou Cruz, como ele assina, na verdade. Sim. Cruz, me fale assim um pouco sobre você, assim, um pouco assim da sua trajetória, assim, de uma forma... Certo. Imagine que Aracaju, na década de 60, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer o contato com a arte. Eu morei num sítio onde existia uma olaria e um dos oleiros, que era um jovem, ele fazia, imagine que na década de 60 ainda existia muito culto aos militares por conta da Segunda Guerra Mundial, e ele reproduzia muito bem aqueles soldados com todos os seus aparatos, aí me impressionou, né? Mas o que mais me envolveu com a arte, me fez sentir atraído, foi o contato com os livros, os cadernos escolares, né? Na medida que eu fui me envolvendo com livros, eu fazia as ilustrações desses livros, reproduzia, depois gibi, reproduzia as cenas de gibi, e aí tinha muito essa coisa do movimento na história em quadrinho, né? E eu carrego até hoje comigo essa ideia de dar movimento às obras. Então, produzi, quando comecei a trabalhar com escultura, uma série de obras onde a interatividade, né, a mobilidade das obras ficasse evidente. Então, mas assim, desde cedo eu comecei a gostar da arte e reproduzir, por exemplo, figuras da história da arte, também, retratos de pessoas. Algo que era muito comum na época era os chamados ex-voto, onde aquelas senhoras católicas pediam para mim que eu fizesse o braço, a cabeça. Compreendo, pagar promessa. Pagar promessa, então. Fiz muito isso, né? Fazia de argila, de pedra calcária. Então, essa relação com as três dimensões começou logo cedo, era criança, né? E foi que em 88 eu fiz a minha última exposição e decidi fazer algo que as pessoas aqui normalmente não faziam, que era a escultura em aço. Então, eu fui aos ferro velhos e lá selecionava as peças para poder então montar, né? Por quê? Eu trabalhava também como desenhista técnico, e o desenhista técnico que fazia desenhos mecânicos, né, para o pessoal de tornearia e caldeiraria. Então, isso aí eu sei fazer, se eu faço desenho aqui, eu posso trabalhar com aço também. Então, você, por estar, primeiro você teve uma arte no papel, percebeu que aqueles metais qual você desenhava e projetava para os outros, você se aproximou e... Então, o que eu uso hoje são todos os recursos da metalurgia, né?
Então, por exemplo, a modelagem em aço, esmerilhamento, lixamento, polimento são tarefas para a Porque execução da uma obra. vez, há alguns anos, eu estive numa exposição sua no Sesc, ali próximo ao antigo colégio arquidiocesano. Eu vou dizer a experiência que eu tive, viu? É o seguinte, era aquele clima estudantil, né? Enfim, eu passava ali, aí tinha no Sesc um clube de muita qualidade, né? Muito bem cuidado, enfim. E aquele estúdio, aquela galeria ali, ela tinha um clímax, porque ela tinha uma iluminação, ela tinha um carpete, se não me engano, por trás. Aqui, eu não me lembro bem como era, mas eu sei que era alguma coisa assim Dependia do artista fazer ou não, botar, Nossa, interferir no espaço, né? eu achei, a sua exposição, o conjunto das obras que eu vi, aquilo ali me deu, eu tive uma experiência, tá entendendo? Assim, é como se fosse uma espécie de cartaz, né? Um momento que você tem uma limpeza, você transmite a sua mente para outro lugar, você interage com a obra, nas ideias, naquilo que ela lhe transmite. Elas todas eram, praticamente todas elas eram interativas, né? Era uma obra que você podia ir lá e mexer. Então ela se balançava, enfim, não era obra para você se afastar dela, olhar de longe, não, era obra para você interagir mesmo. E eu tenho uma sequência, uma série de obras que usei esse recurso, né? Da pessoa ir lá e tocar na obra. Em 2000 eu fiz essa exposição que você falou, deve ser uma exposição de 97, 1997. Eu não recordo exatamente. Mas em 2000 eu fiz uma exposição na Galeria do IASG, onde eu coloquei na entrada da galeria, favor tocar nas obras, que é o oposto do o oposto que se recomenda, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, em tela não é bom que a gente toque nas obras, porque o nosso dedo contém gordura, e a gordura fica ali e com o tempo vai formar uma colônia de fungo e tal. Então a recomendação é não tocar. Mas no meu caso, as obras elas sofrem um tratamento, envernizamento. É como você, por exemplo, tocar num carro. Você pode deixar suas digitais lá, mas você pode lá depois limpar e desaparece tudo, né? Sim. Então esse recurso que eu uso de fazer esse envernizamento, né, com o passo cera, enfim, já diminuiu o prejuízo que ela poderia ter. Compreendo. Hoje, você não vive apenas da arte, você também é produtor, você faz outras atividades, né? É difícil viver só da arte, né? Trabalhei muito como desenhista técnico, né? Fui homem também de manutenção, indústria, né? Fui projetista. Na verdade, assim, eu sempre cito essa situação que perguntaram a Tom Jobim se era fácil viver de arte no Brasil. Isso é difícil em qualquer parte do mundo. A gente tem a impressão que é só o Brasil, não é? Eu conheço algumas pessoas que fazem arte só por diletantismo e nunca conseguiram viver profissionalmente, né? Tem aqueles que tentam, mas têm dificuldade. E a gente vê a história da arte como foi, né? Como os artistas tentavam, Gauguin, o Van Gogh, por exemplo, esse pessoal teve dificuldade de vender suas obras, porque na verdade eles eram revolucionários, estavam muito à frente do tempo deles, e a aceitação da obra deles né? Eu tenho algumas obras que, por exemplo, tem uma dessas obras interativas, chegou aqui depois de 18 anos, essa obra guardada aqui, uma pessoa chegou, olhou a obra e disse, nossa, estou apaixonado. Quer dizer, 18 anos depois. Nossa! Ela adquiriu a obra, mas ela adquiriu duas. Nossa. Que tinham o mesmo, esse jogo de... Conjunto, né? Exatamente. Então, acontece isso. O artista, ele pode manter essa obra aí na reserva técnica durante muitos anos. Compreendo. E ninguém adquirir. Um dia você pode faturar, porque, né? Sim. Mas, assim, é muito difícil. Acontece as encomendas. As encomendas são boas. Agora, nem sempre são pagas o valor que merece. Né? As pessoas viajam, né? As pessoas vão para monumentos, as pessoas querem aquelas belas artes, aquelas maravilhas, leva ao turismo, leva... Agora, me diz aí, será que a arte colabora
De que forma? Claro. Para a economia, para a sociedade? Claro. Que é a cultura? Então, a gente tem um aspecto da cultura que é todo aquele aspecto subjetivo, né? A cultura como valor moral, a cultura como valor cultural, tem o valor artístico, tem, enfim. Você tem o valor da memória, que a cultura, a arte ajuda muito, né? Fazer registro, que é importante. Hoje a gente sabe o que foi o passado através das obras de arte, não é verdade? Então, o que falta no Brasil é a percepção, essa percepção de que a cultura, ela não só tem esses valores simbólicos, mas como também alavanca a economia. Se eu tenho dinheiro circulando no meu município, claro, eu vou ter ativos, eu vou ter, digamos assim, mais aquecimento da economia. Agora me fale um pouco, mudando um pouquinho de assunto, a respeito da sua experiência com o vegetarianismo. Você disse que já teve uma proximidade. Me fale um pouco sobre isso, por favor. Eu tinha bastante ácido úrico e fui orientado por uma nutricionista. Ela fez uma lista do que eu deveria e do que eu não deveria, né? E foi no período que eu estava na Galeria de Arte do Santo como diretor. Já foi, acho, 2003 a 2004. Lembrando que você também já foi diretor Da da Galeria Galeria Santos. Álvaro Santos. Então, entre 2001 e 2004 eu fui diretor. 2005, na verdade. Foi até fevereiro, março de 2005. Eu iniciei em fevereiro de 2001, né? Uhum. Bem, então o que acontece? Eu tinha que fazer essa mudança de hábitos, né? E aí não teve jeito. Eu passei cerca de 2 anos só comendo vegetais. Que maravilha, parabéns! Volte! Era carne de soja, de fato, o ácido úrico acabou. Então, algumas frutas, até algumas frutas, por mais que fosse vegetariana, né, fosse vegetal, eu tinha que também, inclusive, de deixar de consumir. Sim, compreendo. Mas assim, carne vermelha, zerei, até hoje eu evito comer, né? Muito bom. Porque ela no seu estado, principalmente se for na forma de churrasco, é perigoso para mim. Eu tenho um altamente mal-estar muito grande. cancerígeno, porque assim, desculpe interromper rapidinho, mas só para poder dar uma colaboração a respeito desse assunto, a Organização Mundial da Saúde, né, já declarou que carne processada é cancerígena grau 1, do mesmo nível que está o tabaco, o cigarro, né? Aí vocês me lembram, as pessoas sabem que o cigarro faz mal. Vai chegar um momento que ele ou vai ser o ator principal de uma doença sua ou coadjuvante, tá ali? De certa forma ele colabora. Mas a pessoa não adoece num só momento. Passa anos fumando, às vezes décadas fumando, e depois mais o prejuízo vai vir. Vai acumulando. A carne tem esse mesmo sentido, né? Não é no mesmo momento, mas ela influencia nas questões de infarto, derrame, esteroclerose, né? Asteroclerose, melhor dizendo. Mas, retornando, isso é muito importante que você tenha tido essa experiência. Foi uma experiência importante. E, claro, depois eu passei a ter muito mais cuidado com o tipo de alimentação, né? Eu era muito magro. Até isso eu consegui melhorar o meu desempenho, meu funcionamento orgânico, né? O meu aparelho digestivo passou a funcionar bem melhor. Sim. Eu incluí alguns elementos, como o azeite de oliva na minha alimentação. Mas vamos falar um pouco sobre uma obra que eu passo bastante em frente a essa obra, porque ela fica ao lado da empresa Torre de Limpeza, né? Ela é uma homenagem aos garis e às margaridas, né? Até eu fiquei sabendo que um dos garis, você comentou que ele chegou para você, ele confessou que se sentiu homenageado, né, quando passa ali. Aquela obra, me fala um pouco sobre aquela dos garis e margarida. Então, ali foi uma ideia, a Torre, quem fez a encomenda, né? Uma homenagem àquelas pessoas que a gente diz que elas são inviabilizadas pela natureza da sua atividade. Né? Inclusive, no dia da inauguração, eu pedi, a empresa toda ficou meio com o pé atrás, eu pedi para me caracterizar de gari e ler um artigo, uma carta ao Boris Casoy, carta aberta ao Boris Casoy, que foi assim, teve um episódio, os garis de São Paulo desejaram no final do ano, feliz ano novo. E ele
mencionou lá que eles seriam a mais baixa classe dos trabalhadores, do alto de suas vassouras, tá? Nossa! Um comentário bem preconceituoso, né? Então eu fiz essa carta aberta ao Valdes Casói, e li lá no ato da inauguração. Nossa! Né? O Edivaldo Nogueira, que era o prefeito na época, ele nem me reconheceu, só foi perceber depois quando me chamaram para falar. Ele achou interessante, né? Porque até então eu caracterizava de gari, estava entre os garis e não havia essa facilidade de distinção. Nossa. Mas quando eu fui chamado, aí li essa carta, foi muito interessante. Foi uma dupla homenagem, né? Foi uma homenagem à obra em si, né? Porque, inclusive, concebi exatamente a mulher e o homem, não apenas... Isso foi interessante, né? Porque outros artistas também, certamente, fizeram a concorrência, participaram da concorrência. E a minha, certamente, foi importante porque tinha uma mulher ali representando também as margaridas, né? Então, em função dessa visão que a sociedade tem, de que eles são pouco importantes, que são vítimas de preconceito, e aí eu digo, não, vamos fazer, e fiz uma obra de porte enorme, ou seja, a figura masculina tem 3,5 metros. Mas contando com a base... Tem 5,5 metros. Nossa, Então, é um monumento para ninguém ficar indiferente. Sua obra é feita em aço, né? Aço. Exatamente, em aço. E aí ela parece ser de bronze por conta da pátina, que é a aplicação da chama, que a gente faz a pátina aquecendo a chapa, ela adquire aquela coloração. Como ela é polida, então a oxidação não se acumula em cima dela. Que é uma característica do aço, tem uma função que é a própria camada de óxido que fica sobre, a chamada passivação, ela protege a parte de baixo. Então ela cria uma película, quando a gente dá polimento, cria uma película, essa película ela protege a camada de baixo, então não há oxidação. É um recurso. Depois a gente inverniza, né? Aplica verniz para poder ganhar. Compreendo. A resistência. Cruz, agora tem uma outra obra sua chamada Contra Todas as Forças que nos Oprimem, né? Que está aqui na Sindipetro, né? É uma obra que faz uma referência aos trabalhadores que faleceram na P36. Tinham 3 sergipanos. 2001 aconteceu esse desastre na Bacia de Campos. Era a maior plataforma que a gente tinha no Brasil. E houve lá um problema numa das colunas, ela adernou, ou seja, ficou pensa, e os engenheiros, por mais que tentassem resolver o problema, não conseguiram. Terminou, 5 dias depois, ela afundando. E o que acontece? Normalmente nas indústrias existe a brigada de incêndio. A brigada de incêndio é formada por técnicos de segurança e trabalhadores voluntários. E esse pessoal que fica na linha de frente para combater incêndio. O que aconteceu? Quando eles estavam combatendo o incêndio gerado na primeira explosão, eles foram mortos pela explosão, né? E aí os corpos ficaram aprisionados, não puderam, só tiraram apenas 2 corpos. E entre os mortos estavam 3 sergipanos. Então a obra é uma homenagem àqueles heróis, digamos, né? Alguém já disse que o bom é que o país não precisa de herói, né? Mas a gente sabe que as circunstâncias levam a pessoa, pela função dele, né? Adotaram essa responsabilidade e profissional e por uma questão, digamos assim, de dever cívico, eles tinham que fazer aquilo, infelizmente morreram. Então, é a luta dos trabalhadores petroleiros e esse trágico acidente, né? Ok. Tem mais uma obra sua no Condomínio Belas Artes, né? Essa obra, inclusive, tem uma passagem interessante. Eu fiz a primeira, o título dela é Olhos da Liberdade, que é uma homenagem à imprensa. Eu fiz originalmente para um jornal, e houve uma avaria na obra, e ao invés das pessoas me chamarem para consertar, jogaram no ferro velho. Quando a empresa que fez o condomínio lá
o Belas Artes. Aí o que aconteceu? Me consultou para ver se eu fazia uma obra de arte. Eu apresentei. Normalmente essas empresas fazem a coleta, que eu faço o seguinte, elas fazem uma espécie de concorrência. 3 artistas apresentam, né, e eles aceitaram a minha. Né? Então eu fiz com o maior prazer aquela obra. Foi quase que uma reprodução da primeira. Tá? Aí o título é Olhos da Liberdade 2. Ok. Também tem um monumento a Nestor Piva na Avenida Maranhão, né? É homenagem ao patrono do hospital, né? Cidadela Insólita. É uma obra da coleção do Mário Brito, na verdade, e ela está aqui, inclusive, para fazer um reparo, uma manutenção nela. E também tem Os Originários. É uma obra que foi um desafio. Me disseram, ó, você tem que fazer uma obra, foi o Mário Brito, inclusive. O Wesley Lemos fez um ambiente, criou uma cascata, e ele disse, olha, essa obra eu queria um ambiente para ter uma obra sua lá. Então, ele fez essa propositadamente e então o Mário Brito intercalou, fez o intercâmbio comigo para que porque a ideia era fazer o seguinte, uma obra que falasse de Aracaju e Paris. Eu aí fiz uma pesquisa histórica para ver personagens, né? Então, história da história, né? Pessoas que habitaram Paris na época, então os gauleses, né? E que os romanos chamavam de gauleses, e aqui eu traduzi como nosso representante aqui, Sergi. Então criei que a parte já de uma estrutura que eu criei para representar figuras humanas aladas, porque eu iniciei a pesquisa procurando um fotógrafo francês, né? Que era agora me veio Não, tudo bem. Ok. Então eu iniciei a pesquisa a partir eu não me lembro do nome dele. Fiz a pesquisa e aí me ocorreu uma imagem de uma figura alada. Olha, tem tudo a ver com o que eu tenho feito. E aí essas figuras aladas seria assim, é como o espírito dessas pessoas que foram derrotadas no passado, né? Voltasse agora com toda a liberdade possível. Então, figuras com bastante liberdade, enfim, ficou um negócio interessante. Porque a combinação dessas figuras aladas com a cascata é fenomenal. Não, ficou... na verdade, ele percebeu, tá, a dimensão da beleza da sua obra ali, que é algo, né, você percebe assim à primeira vista. E ele criou um cenário, um ambiente que estivesse, né, à altura ali, então ficou uma coisa muito bacana. Porque ele fez antes o cenário. Ele projetou antes e disse, olha, quero uma escultura sua aqui. Beleza? Ok, agora vamos dar uma olhadinha aqui na sua oficina, no seu ateliê, né? Vamos lá, pessoal.